Bom, irmãos, como eu disse, né, eu me converti aqui, conheci Jesus aqui. Tenho vivido um momento muito impactante para mim, com o meu relacionamento com Jesus. Tenho buscado ter um relacionamento cada vez mais estreito e mais íntimo com Deus. E Deus tem colocado algumas coisas no meu coração, e uma delas eu queria compartilhar com vocês, que está relacionada com o sacrifício. Amém? Vamos ler mais um pouquinho então. Gostaria que vocês abrissem comigo em João 2, do 13 em diante. Amém? Todo mundo achou? Bom, vou ler aqui, ó. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrague, uma espécie de chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abrir todo o nosso entendimento, Deus, que possamos receber tudo aquilo que o Senhor deixou reservado para nós essa noite, Senhor. Que aqui não seja apenas mais um culto de quinta-feira, Senhor, mas que seja um despertar, Pai, de um entendimento novo, Pai, em direção ao Senhor, Deus. Nada importa, Deus, o acúmulo de informação, Deus. O que tem realmente valor é o nosso relacionamento com o Senhor, é o conhecimento da parte do Senhor, Pai. Destrava, Senhor Deus, a nossa mente, abra os nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz, Deus. E afasta daqui, Pai, todo espírito contrário à Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor já tenha reservado para nós essa noite possa vir a acontecer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, para a gente dar início, queria que vocês pudessem entender o contexto que aquilo ali aconteceu. Por quê? Quando a gente para analisar, eu estava tendo uma conversa com Deus sobre sacrifício. E eu li uma antiga publicação do Chris, e foi muito de Deus, porque ele escreveu um texto em 2015. E eu fui ler ele semana passada, retrasada. E onde eu pude entender que Jesus tomou aquela atitude porque aqueles comerciantes estavam vendendo tudo aquilo que era oferecido como sacrifício para Deus. Então todos os animais, os cambistas que estavam lá, né, que é relacionado ao dinheiro, tudo isso era para poder facilitar o sacrifício, para que as pessoas não tivessem mais o trabalho, não tivessem mais que se sacrificar mesmo, para levar as ofertas a Deus. E isso, como a gente pôde ler, não agradou em nada a Jesus, né? E qual era o objetivo desse comércio, né? Como eu estava dizendo, facilitar e encurtar todo o propósito que Deus tinha através do sacrifício. Bom, por que isso diria até que enfureceu Jesus? Porque houve uma quebra de princípios. Irmãos, nós servimos a um Deus de princípios. Nada que Deus faz é apenas por fazer. Sempre existe um ensinamento por trás, sempre existe um entendimento por trás para que nós possamos amadurecer a nossa fé cada vez mais e mais. E a consequência disso foi que as pessoas simplesmente deixaram de sacrificar, não era um sacrifício mais. Eu queria entregar as coisas para Deus, eu simplesmente tinha que ir lá com o dinheiro, comprava aquelas coisas, entregava o sacrifício e
pronto. E por que as pessoas entregavam sacrifício? Ali Jesus não havia se manifestado como Cristo, então eles viviam no antigo pacto, né? Era da lei que eles, né, oferecessem esse sacrifício. Bom, mas o que me leva a pensar na seguinte situação: como esse comércio ele foi colocado, ele foi estabilizado dentro do templo? Bom, uma resposta simples ao mesmo tempo triste: o nosso comodismo. Porque a palavra diz que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Então, ao ver que existia uma possibilidade do sacrifício se tornar algo mais fácil, rapidamente, não somente naquela época, mas na época de hoje também, nós aceitamos. Então aquilo conseguiu se estabelecer, esse comércio conseguiu se estabelecer dentro do templo, casa do Senhor, casa de oração, porque as pessoas simplesmente aceitaram aquela situação. Porque vocês devem concordar comigo, que se nós abrimos um comércio para vender algo, vender algum produto, e esse produto não é vendido, logo o comércio fecha. Então, se as pessoas não tivessem concordado, não tivessem aceitado aquela situação, creio que aquilo não teria ido para frente. Os comerciantes, eles iriam observar: não está vendendo o lucro que a gente quer, vamos para outro lugar. E o que aconteceu através disso? O nosso comodismo, né, a nossa zona de conforto, fez com que a gente esquecesse uma das coisas que Deus estabeleceu, que é o sacrifício. Claro, se a gente formos analisar mais profundamente, entendemos que todos os sacrifícios que eram feitos no Antigo Pacto eram para demonstrar Jesus, né, que seria o Cordeiro de Deus. Mas veja bem, se nós não entendermos que o sacrifício ele não pode ser feito dessa forma, se nós não entendermos que nós não podemos quebrar os princípios de Deus, que Deus estipulou, nós vamos ficar numa situação muito complicada, porque se Deus bateu naquela época, naquele povo, com cordas, né? Hoje, como o Cris disse, naquela época Jesus passou por tudo que passou, mas hoje é impossível achar alguém que teria coragem de fazer algo contra Jesus, né? Jesus já não é mais aquele menino, né? Jesus já agora está em Deus, está na glória, retornou aos céus, está à destra de Deus. Amém? Então, aquele comércio, ele estava quebrando completamente os princípios que Deus tinha estabelecido. Se nós pararmos para ver outra passagem, o jovem rico. O jovem rico, acho que todo mundo conhece essa passagem. Mas o jovem rico, ele chegou até Jesus, disse para Jesus que gostaria de herdar a vida eterna. E Jesus, ouvindo aquilo, disse para ele: para você herdar a vida eterna, você tem que seguir os mandamentos, né? Cumprir com os mandamentos, com as leis. Ele disse: mas isso eu já faço. Então, poxa, se a gente pode pensar, bom, o cara já é top, porque só de você seguir os mandamentos de Deus já é um sacrifício, já é algo difícil, já não é coisa fácil. Então, ou seja, se nós colocarmos como analogia uma barrinha, daquelas que estão carregando, seria 90% ele estava fazendo, que era seguir os mandamentos de Jesus. E o próprio Jesus disse para ele: apenas uma coisa te falta. Vende tudo o que você tem e dê aos pobres. Bom, e ali, infelizmente, ele não conseguiu entender que era a etapa final do sacrifício que ele estava fazendo. Que ao fazer aquilo, ele iria alcançar o que ele pediu para Jesus, que era a vida eterna. E às vezes isso tem acontecido conosco. Às vezes nós pedimos algo para Deus, estamos em períodos de sacrifício, às vezes, como no meu caso, por exemplo, é um exemplo, a faculdade, eu chego do serviço, tenho as coisas da minha casa, tenho minha esposa, mesmo assim ainda vou na faculdade, tenho que, né, honrar com os meus compromissos, todos que eu tenho. Então isso também é um sacrifício, mas poxa, fui eu que pedi para Deus.
Foi eu que pedi para Deus, foi eu que orei a Deus. Foi eu que disse: Senhor, eis-me aqui. Então muitas vezes nós não conseguimos entender o período e o tempo de sacrifício que nós estamos passando. Bom, e o que o jovem rico pediu? Perdeu. O jovem rico perdeu a possibilidade, a chance, talvez, de caminhar com o próprio Cristo, Jesus Cristo em carne, porque ele disse: vá lá, venda, voltas e me segues. Sabe, irmãos, não estou dizendo para ninguém que é algo fácil, é bem pelo contrário. Jesus disse que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz e venha. Então, não é fácil, mas é necessário termos o entendimento do que significa o tempo de sacrifício. Outra frase muito usada, e eu até achei que fosse apenas em uma passagem, e quando eu comecei a pesquisar eu vi que foram em muitas, né? É aquela famosa frase: o que você plantar, certamente colherá. E às vezes nós ficamos nos caminhando, nos direcionando apenas para as coisas ruins. Mas isso também se aplica às coisas boas, né? Quando nós paramos para pensar na seguinte coisa, que aquilo que você plantar, certamente você colherá. Se você plantar coisas boas, logo você também vai colher coisas boas. Bom, mas vamos pensar no contexto que foi escrita. Bom, vamos pensar no contexto que foi escrita essa frase. Bom, vamos lá. Vamos pensar no contexto que foi escrita essa frase. Quando nós dissemos: aquilo que tu plantar, certamente colherás, e analisarmos aquele período, podemos entender que não existia e não havia o que hoje nós temos, como, por exemplo, a tecnologia e muito menos as máquinas que ali tinha, né? Então, assim, naquela época, quando as pessoas diziam: aquilo que tu plantas, certamente colherás, mas é necessário primeiro plantar. E o plantar requeria trabalho. O máximo que as pessoas tinham ali eram os animais para estar puxando aquelas ferramentas, né? Então, o que seria o plantar? O plantar requer uma série de trabalhos. Por exemplo, você precisa saber, isso é muito bom, fazer antes de começar o plantio. Saber qual tipo de terra você está, para que você saiba aquilo que você vai plantar. Você precisa ver o adubo, aquilo que você pode colocar como complemento para a terra, para que aquilo floresça de uma maneira melhor, né? Você precisa trabalhar na terra e você precisa esperar para que aquele árvore que você plantou cresça, e depois que ele crescer, você ainda vai precisar que ele chegue à época certa para que ele dê os frutos. Então, o plantar, para que lá na frente venhamos a colher, ele é algo trabalhoso e requer paciência. E o que temos que entender nesse momento? Se Deus é um Deus de entendimento, de propósito, por que é que Ele iria aceitar o pouco nosso? Não estou dizendo que às vezes parece que é pouco, mas cada um tem o seu nível de sacrifício baseado na própria vida e relacionamento com Deus. Às vezes hoje Deus está pedindo, como eu disse na palavra de oferta, às vezes Deus está pedindo para você o seu tempo,
Às vezes Deus está pedindo para você que você se empenhe no relacionamento com Ele. Às vezes Deus está querendo pedir que você mude suas atitudes. Isso é o sacrifício. Isso é o tempo sacrificial com Jesus. E aquilo que tu plantar, certamente colherás, né? Interessante é essa nossa falta de paciência, de entender que Deus, e para com Deus, existe um tempo. Existe um ciclo que precisa se cumprir. E ciclos antigos precisam acabar para que novos ciclos se iniciem. E isso é notório em inúmeras vezes, né, que nós lemos a Bíblia. Por exemplo, quando nós vimos Caim e Abel. Quando Abel oferece o sacrifício e Jesus aceita, e Deus aceita aquele sacrifício, e não aceita o sacrifício de Caim, ali Deus mostra de que ele não é que não tinha problema nenhum. Ele disse: por que o seu semblante caiu, o seu semblante, Caim? É simplesmente você fazer aquilo que foi determinado. O seu sacrifício será aceito. E Caim não conseguiu entender aquilo, não aceitou aquilo no seu coração. Todos nós sabemos o que aconteceu. E ele acabou sendo amaldiçoado para o resto da vida. Muitas vezes a gente não é que a gente será amaldiçoado, mas a gente simplesmente pode não conseguir alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. E aonde eu fiquei pensando também, eu falei: poxa, se você precisa saber que tipo de solo você tem para poder saber que tipo de planta você tem, você vai colocar, que tipo de árvore, que tipo de produto você vai plantar. Quem nós somos como planta, como terreno? Qual tipo de terra nós fazemos parte? O que o nosso coração é? O nosso coração é um solo de pedra, onde a palavra não consegue ser alicerçada? Ou o nosso solo é um solo raso? Ou nosso coração, a nossa vida está cheio de espinhos e a palavra começa a subir, é sufocada por eles e não vai? Isso é importante a gente saber. Mas, poxa, como a gente descobre qual tipo de solo nós somos? Como o nosso coração está? O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos trabalhar? De que forma nós precisamos trabalhar para que o nosso solo, a nossa terra, ela seja fértil para aquilo que Deus quer plantar em nós? Só existe uma pessoa que pode revelar isso para nós. E o nome dele é Jesus. Por quê? Porque somente Ele conhece verdadeiramente a nós. Porque a própria palavra diz que Ele é o único que sonda as mentes e os corações. Ele nos conhece na essência. A palavra diz que antes da criação do mundo, Ele já sabia o nosso nome, já nos conhecia. Tudo aquilo que nós podemos alcançar já nos estava reservado. Irmãos, tempo e o período que nós estamos passando hoje não é muito diferente daquilo. Não é muito diferente dessa passagem, daquilo que o templo, estava acontecendo dentro do templo. Nós estamos tentando, de todas as formas, encurtar o sacrifício que nós devemos fazer, precisamos fazer para ter um relacionamento com Deus. Lembro que eu ouvi uma passagem de um pastor, uma mensagem de um pastor na nossa comunhão, e ele disse a seguinte coisa: Senhor, depois que eu conheci o Senhor me virou do lado ao contrário. E Deus disse assim para ele: eu não te virei do lado ao contrário, você estava do lado errado. Nós não devemos seguir a forma
e o fluxo desse mundo. Muito pelo contrário. Nós devemos nos impor como cristãos, como filhos de Deus. Temos que ter esse entendimento. Bom, se entendemos e oramos a Deus, buscamos relacionamento, e o Senhor nos mostrou qual tipo de solo nós somos, qual tipo de território, de terreno nós somos e o que nós podemos plantar. Muitas vezes nós podemos pensar que tudo isso se baseia no ministério. Não, né? Hoje nós vivemos sobre os 5 ministérios. Qual é o meu ministério, Deus? Qual é o meu ministério, Deus? E muitas vezes o maior ministério de Deus não é o mais latente em nossas vidas, que é o de ser filhos. Então nós temos que buscar um relacionamento, um entendimento com Deus, baseado nessa intenção, na intenção de entendermos e conseguirmos desfrutar do dom de sermos chamados filhos de Deus. Esse é a semente. Porque, irmãos, a palavra diz que Deus, Ele semeou uma semente incorruptível na terra. Então eu creio e tenho certeza que Ele espera colher frutos incorruptíveis também. Nós temos que ter esse entendimento daquilo que Jesus espera de nós, do tempo sacrificial que Deus e Jesus disse que viria. Qual é a consequência disso? Se conseguimos entender o período sacrificial, o tempo, o ciclo, a fase de sacrifício das nossas vidas, com certeza nos daremos com muito mais facilidade com os dias maus, porque nós entendemos que os dias maus, na verdade, servem para que Deus venha a lapidar o nosso caráter, venha a nos transformar conforme a vontade dEle e não a nossa. A palavra diz que nós somos mordomos e despenseiros de Deus. A palavra cristão significa pequenos cristos. Ela foi utilizada quando as pessoas, ao olharem as atitudes dos apóstolos, como os apóstolos se portavam, viram: olha, vocês são cristãos, vocês são pequenos cristos. E esse período de sacrifício, muitas vezes, parece que é maior do que a recompensa, do que o colher. Mas não é, irmãos. Eu me lembro que eu converso muito tenho muitos amigos que infelizmente não aceitaram Jesus ainda. Mas eu sempre procuro estar conversando com eles, sempre procuro dar um bom testemunho, para que um dia, pela misericórdia de Deus, eles possam receber a Jesus em suas vidas. E eu converso com eles, eles dizem assim: para mim não é interessante ir numa igreja para que as pessoas me digam o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer, que eu tenha que abrir mão do meu relacionamento que eu estou tendo agora, a forma como eu conduzo o meu relacionamento. Para mim agora não é viável isso, eu não gostaria de ter isso. Então a pergunta é muito simples: mas você conhece Jesus? Você sabe o que Ele espera de você? Ele disse: não, nem leio a Bíblia, nem... Então, cara, é muito complicado. Você está colocando na balança, um lado da balança um peso, mas do outro lado você não está colocando nada, porque você não o conhece. E nós que estamos aqui hoje, muitas vezes não nos comportamos da mesma forma. Às vezes nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus, ter um entendimento por parte de Deus das coisas, e acaba falando assim: não, até aqui para mim deu. Daqui para lá eu não quero mais, eu não quero me sacrificar mais, eu não quero saber mais, eu não quero ir além. Aqui onde eu estou está ótimo. Aqui onde eu estou, para mim está tranquilo. Não compensa para mim separar o meu melhor para Deus. O que eu tenho aqui é isso. E foi exatamente o comércio que foi estabelecido naquele tempo. Sabe, o inimigo, ele é muito inteligente. Não é que ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, irmãos, mas ele está há muito tempo aqui entre nós, ele conhece o comportamento humano. Então ele sabe aonde atacar, ele sabe
o caminho que nós estamos sendo direcionados, muitas vezes ele influencia diretamente para isso. Então, o nosso comodismo é um fruto disso. Nós queremos encurtar o processo de lapidação de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos abrir mão daquilo que nós mesmos oramos, como eu disse. Muitas vezes eu quero chegar em casa e eu não quero ir na faculdade. Muitas vezes eu não quero mais ler a Bíblia. Muitas vezes eu quero ficar só no sofá. Mas se eu entendo o propósito que Deus tem para a minha vida, se eu sei o tipo de terreno que eu sou, o solo que eu sou, então eu falo, Senhor, dá-me força, Pai, que eu comece a ler a Bíblia. Então, para mim, no meu caso, eu não lia nem um capítulo por dia. Comecei a ler 1, passei a ler 5. Hoje eu leio de 5 a 10 dentro do meu próprio trabalho. Ainda pode parecer pouco, mas já é um começo, para quem não estava lendo nada. E a cada vez que o dia que passa, 10 começa a ser pouco, um livro começa a ser pouco, uma oração começa a ser pouco, as minhas atitudes começam a mudar, a carne começa a gritar, porque, como eu disse, a carne guerreia contra o espírito, e o comodismo, a preguiça, são frutos da carne. Enquanto nós continuarmos entregando a guerra, facilitando a guerra para a carne, vai se tornar algo muito mais prazeroso para o inimigo ver. E os nossos objetivos em Cristo não serão alcançados. Irmão, se nós conseguíssemos entender isso, entender que o tempo de sacrifício, ele vai fazer com que o fruto seja ainda mais prazeroso, nós entenderíamos um princípio que aquele comércio queria quebrar, que aqueles comerciantes queriam quebrar, aquela intenção daquilo, facilitar as coisas. Hoje, nós queremos o agora, o que funciona agora. O amanhã não é importante. O processo não é importante. Eu quero o que está agora. Eu quero o que funciona agora. Eu quero o agora. Eu quero já começar, eu já quero pregar, eu quero na igreja, né? Eu quero trabalhar, eu já quero ser chefe. Não consigo entender que existe um tempo de sacrifício, o discernimento do sacrifício, o discernimento do ciclo, o discernimento do dia mau, o entendimento, a leitura da palavra, para entendermos que o dia mau ele já foi deixado pré-escrito na própria Bíblia de Deus. No próprio livro de Deus, no livro de ensinamento do Senhor para conosco. É muito assustador quando nós começamos a ler e a entender o quanto isso vai profundo com as coisas de Deus. Porque se nós estamos deixando um ensinamento de Deus, um princípio de Deus, que é que nós nos sacrifiquemos, que nós entregamos a Ele aquilo que nós temos de melhor, nós temos distorcido o Evangelho. E Paulo diz que, na verdade, Paulo amaldiçoa aqueles que distorcem o Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho. Uma vírgula que seja, tem muito poder, né? A mais ou a menos. Sabe, irmãos, é muito interessante quando você começa a ler a palavra de Deus e como isso vem transformando as nossas vidas. Exatamente como o plantio, é como você olhar o terreno e você vê aquilo que não tinha nada. Depois você vê aquelas mudinhas crescendo, aquela árvore crescendo, os frutos aparecendo e você podendo desfrutar do seu trabalho. Isso é muito interessante, muito bom também, né? Então, o que eu gostaria de que todos entendessem, de que todos saíssem daqui com entendimento, é que
Agora vai, irmãos, senão não vamos terminar hoje aí, né? Amém? Então, como eu estava dizendo, o importante, o que eu gostaria de que vocês saíssem daqui hoje, é que com o entendimento de que o período sacrificial com Deus é como plantar, não um plantar de hoje, não um plantar facilitado. Muitas vezes, o plantar de hoje eu vejo que perdeu tanto o entendimento, que parece que o nosso plantar é ir num supermercado, comprar ali as nossas frutas, né? Não sei quantos conhecem, mas em casa geralmente a gente compra aquele saquinho da Turma da Mônica. Chegar no supermercado, comprar o saquinho de maçã da Turma da Mônica, chegar no caixa e passar no crédito. Ou seja, você já compra, já está feito, não tem trabalho nenhum, ainda vai pagar para o mês que vem. Estou dizendo que isso é errado, glória a Deus, eu também passo cartão, uso crédito. Mas é isso que tem se tornado sacrifício com Deus. Ah não, senhor, vou assistir uma pregação de um pregador que eu gosto e que fala coisas que eu gosto, as coisas que eu quero ouvir. A verdade eu não quero conhecer, eu quero conhecer aquilo que agrada o meu coração. Isso é totalmente contra a palavra sacrifício. Você não consegue pensar em sacrifício, isso é sacrificante, ou estou fazendo um sacrifício, e pensar em uma coisa boa, uma coisa que te agrada. Quando nós pensamos em Jesus, sacrifício de Jesus, é algo impactante, é algo muito forte. Então hoje, eu gostaria que nós saíssemos daqui com o entendimento de que se conseguimos entender qual tipo de solo nós somos, e através disso, qual tipo de planta nós devemos plantar, e essa resposta só vem através de Deus, só vem através do Espírito Santo, nós possamos entender melhor o dia mal e possamos caminhar em direção daquilo que Deus tem para nós, da vontade de Deus para nós. Porque, irmãos, isso é uma chave muito interessante para nós conseguirmos lidar com os dias maus. Entender que os dias maus, os sacrifícios, as dificuldades, são onde Deus lapida os nossos caráteres, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele, porque é ele que é soberano, ele que é o dono de tudo. Isso é o mais importante assim, entender, porque se nós pararmos para analisar o contexto histórico também, no Brasil hoje você entende que no colônia existiam territórios que eram propícios para o plantio da cana e existiam territórios que eram propícios para o café. E isso determinou muitas coisas na história, porque eles descobriram o que aquele terreno era propício a produzir. Amém, meus irmãos? O que eu queria deixar para vocês é que vocês pudessem entender isso, pudessem ouvir um pouco a respeito do sacrifício, ouvir um pouco mais a respeito daquilo que Deus espera de nós, ouvir um pouco a respeito da onde nós estamos inseridos, da onde a igreja, os cristãos estão inseridos, e como alguns costumes, desde o antigo pacto, já eram repreendidos e odiados por Deus. E as atitudes de Deus e de Jesus foram drásticas. Então, que em nome de Jesus nós possamos sair daqui com esse entendimento hoje, sobre sacrifício, sobre dedicação, sobre tempo, que nós não possamos entender que nós não fluímos de acordo com esse mundo. Ao contrário, nós vamos de encontro a ele, porque a palavra diz que o mundo é do maligno. Que possamos entender isso, que nós não temos que andar ou dançar conforme a música. Deus tem o melhor para nós. Deus sabe o que realmente nós precisamos. A vontade de Deus, ela supera incontavelmente a nossa vontade, porque, como eu disse, somente Ele nos conhece verdadeiramente. Amém? Gostaria que vocês se colocassem de pé para eu estar orando.